boa noite. O meu boa noite em especial para quem vai, né? E todos eu sei que vão ouvir até o final. Hoje eu vou dar início de uma forma, né? Até mesmo assim, surpresa do que Deus colocou no meu coração para falar, que na realidade não estou assim baseada em versículo, mas estou baseada em revelação, ou seja, em profecia. E a primeira profecia que eu ouvi, né, digo assim, que foi no geral para todos nós, porque profecias acontecem e nem todos são profetas verdadeiros. Então nós temos que ter muita atenção naquele profeta, naquilo que ele anunciou, se vem realmente do Senhor. E quando vem do Senhor, ela se concretiza, ela justifica, ou seja, ela é justificada pelo Espírito Santo, ela acontece. E em 2019, no início de 2019, eu ouvi uma profecia em uma reunião. E nessa reunião, né, reunião religiosa, ele disse assim: o mundo vai parar. O mundo vai parar. Todos vão parar, sejam eles ricos, pobres, negros, brancos, pretos, seja o que for, seja qual raça for, qual país for, todos vão parar, o mundo vai parar. E eu fiquei imaginando, eu fiquei pensando naquela profecia. Eu sempre assim presto muita atenção nas palavras que o Senhor fala e tem algumas, né, que eu fico meditando, eu faço pesquisa, eu procuro, né, nosso Pai, o nosso Deus, o entendimento, Senhor, do que Ele está falando. E naquele momento, né, nos momentos que eu vivi após essa profecia, eu fiquei imaginando, com certeza é uma guerra mundial que vai parar o mundo. E não foi isso, foi a Covid, a pandemia da Covid que fez os povos pararem, ou seja, na Covid, né, permitido por Deus, era para ser um momento de reflexão, era para ser um momento de intimidade com Deus, de clamor ao Senhor pela misericórdia dele. Não foi assim. E o que aconteceu? Muitas pessoas morreram, perdemos, né? Também perdi parente, colegas, amigos que, infelizmente se foram com a Covid. Não mudou nada, irmãos. Acabou a Covid e tudo continua do mesmo jeito. E continua ainda muitas vezes pior. O ser humano não conseguiu entender a permissão do Senhor para que houvesse mudança, transformações e conversões em nossas atitudes. E o mundo desabou. Continua cada vez mais, né, difícil, violência, desrespeito ao nosso Pai, desrespeito ao nosso Criador e a vida que segue, né, de mal a pior. As profecias estão se cumprindo. É só você observar a revolta da natureza. A natureza está dando sinal. As calamidades estão dando sinais. A violência contra a criança é um sinal. Pai e mãe contra filho, um contra o outro, é um sinal. Muitas barbaridades, vamos dizer assim, muitas coisas inacreditáveis estão acontecendo. E na semana passada eu vi um vídeo e esse vídeo também me chamou a atenção. Geralmente a gente, né, procura vídeos para assistir e esse aí veio assim do nada e eu assisti e eu achei assim muito forte mesmo, em que esse profeta disse que 2024 virá uma doença pior, uma pandemia pior do que a Covid. E ele ainda citou o seguinte, que as nossas peles, as peles das pessoas humanas, ou seja, a pele de pessoas vão fluir de pus, de feridas, de sangue, que será uma doença tão contagiosa, muito parecido pelo meu, né, ponto de vista com a lepra,
é uma doença na pele e que vai matar muita gente, muitas pessoas que serão, né, não aguentarão passar por isso. Então, a partir desse vídeo, eu fiquei assim, meditando e também preocupada com a nossa nação, com o nosso povo, com o povo de Deus, com a nação brasileira, com todo o mundo. Porque, irmãos, a pandemia da Covid já levou muitas pessoas embora. E se vir essa profecia realmente a acontecer? Mas o Senhor diz uma coisa maravilhosa, que aqueles que estiverem firmes no Senhor, Ele vai salvar, Ele vai livrar dessa doença, Ele vai livrar do espírito de morte. Porque o inimigo, o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Então, o que está acontecendo? As profecias estão se concretizando e nós estamos nos fazendo de surdos, de cegos e às vezes até mesmo de mudo, de não avisar o que está por vir. Infelizmente, irmãos, essa é a nossa realidade. Nós precisamos crer que o Senhor vai salvar os seus, porque o mundo está cada vez pior. E essa profecia desse profeta, suposto profeta, eu não estou afirmando aqui que vai acontecer. Eu estou dizendo que nós precisamos prestar atenção nas profecias que já estão acontecendo e que nós não queremos ver. E que se nós não nos firmamos na palavra do Senhor, não firmar em Deus, nós vamos sofrer também as consequências. Porque nós vimos que a Covid ela não matou, ela não levou só culpados. Foram pessoas inocentes, foram pessoas cristãs também. O Senhor está num ponto de que Ele precisa fazer algo para que o mundo pare e dobre seus joelhos para Ele. E nós não estamos nos dobrando ao Senhor. Então é essa palavra de hoje. Prestem atenção nas profecias. A promessa, né? A profecia que veio, que está vindo, ela não são, né, somente de bênçãos, mas são de renovação e conversão. Converta-se ao Senhor enquanto há tempo. Jesus está voltando e Ele está voltando todos os dias para alguém. E esse alguém pode ser eu, pode ser você. E nós estamos preparados para essa volta? Não estamos. Então, a palavra que eu vou deixar para vocês na leitura de hoje, ela está em João, capítulo 8, a partir do versículo 31 até 47. E que está dizendo, né, que muitos pastores estão pregando prosperidade, paz, o Senhor é bom, só a graça que o Senhor nos dá. E não pregam a verdade que está aí estampada no mundo. E aqui o Senhor está dizendo muita coisa maravilhosa, que o pecado é que leva para esses momentos ruins. E se você escutarmos a palavra, ouvir a voz do Senhor, seremos salvos. Mas se nós continuarmos escutando as mentiras do diabo, nós estamos perdidos. E o diabo mente para nós. Ele nos coloca coisas que a gente acredita que é real. É tudo mundano, é tudo passageiro. A salvação é para sempre. Vamos prestar atenção nos sinais. Irmãos, está na hora de parar e refletir. Em nome de Jesus. Amém?